Beatriz e Beto irão traçar um plano para aproximá-la de Clarice e revelar o passado oculto. Beatriz discutirá com Beto sobre como se aproximar de Clarice. E ele vai sugerir que ela trabalhe com Juliano. Inicialmente relutante, Beatriz vai aceitar a ideia, vendo nisso uma chance de descobrir a verdade. Beto vai convencer Juliano a contratá-la para uma nova campanha. E Beatriz começará a frequentar o ambiente familiar. Durante as filmagens, ela verá Clarice e Bia juntas, aumentando a sua determinação em descobrir o que as separa. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz vai ouvir uma conversa reveladora entre Zélia e Maristela, descobrindo que Zélia não é irmã de Clarice e que Bia não é sua filha verdadeira. Ela perceberá que Maristela e Juliano usam medicamentos para manipular Clarice e mantê-la afastada da verdade. Beatriz, tentando recuperar o fôlego, começou a explicar. Eu ouvi uma conversa entre a Maristela e a Zélia. Elas estavam falando sobre a Clarice e sobre mim, sobre como a Zélia nunca foi irmã dela. Tudo foi uma farsa para enganar a Clarice. Eu acho que minha mãe perdeu a memória e que eles estão mentindo para ela desde sempre. Ao contar tudo a Beto, eles decidirão agir com cautela e buscar provas para desmascarar o esquema, determinados a restaurar a verdade para Clarice e unir mãe e filha verdadeiras. Tudo deverá acontecer logo após Beto e Beatriz estarem sentadas em uma mesa de café, discutindo as possibilidades para que ela pudesse se aproximar de Clarice e finalmente descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe. Beatriz, ansiosa e determinada, ouvia as ideias de Beto, mas nada parecia convincente o suficiente. Beatriz diz: Eu não sei, Beto. Parece que não importa o que eu faça. Essa distância entre mim e a Clarice continua a mesma. Como posso me aproximar dela sem que tudo pareça forçado? Beto franziu a testa, pensando. Então, como se uma lâmpada tivesse se acendido em sua mente, ele se inclinou para a frente, com um sorriso se formando em seu rosto. Ele disse: Espere aí. E se você começasse a trabalhar com Juliano? Beatriz fez uma careta de desgosto, imediatamente balançando a cabeça, e respondeu: Com Juliano? Trabalhar com ele? Nem pensar, Beto. Isso seria como me meter direto na cova dos leões. Beto, determinado a convencer Beatriz, continuou: Escuta, eu ouvi dizer que ele está buscando uma garota propaganda para a nova campanha dele. Isso poderia ser perfeito, Beatriz. Você teria uma desculpa para estar perto da família dele. E mais importante, perto de Clarice. Ela nem precisa saber quem você é realmente. Beatriz hesitou, mordendo o lábio, ainda desconfortável com a ideia. Eu não sei. Parece perigoso demais. E se eu acabar me expondo? E se eles descobrirem tudo? Beto segurou as mãos dela, olhando-a com confiança. Beatriz, essa pode ser a nossa única chance. Você quer a verdade, não quer? Então essa é a melhor forma de ficar perto dela sem levantar suspeitas. Além disso, estarei aqui para te apoiar. Beatriz suspirou, ponderando a proposta, e finalmente, com um olhar decidido, assentiu. Tá bem, Beto. Vou fazer isso. Se essa é a única forma de descobrir o que realmente aconteceu, eu vou tentar. Beto sorriu, sabendo que haviam dado o primeiro passo para aproximar Beatriz de Clarice e, finalmente, desvendar os mistérios do passado. Beto se encontrou com Juliano no escritório, determinado a implementar seu plano para aproximar Beatriz de Clarice. Ele sabia que Juliano já conhecia Beatriz, mas estava confiante de que poderia convencê-lo a contratar a jovem para a nova campanha. Beto diz: Dr. Juliano, eu sei que você já conhece Beatriz, mas queria sugerir que a contratasse como garota propaganda
para a nova campanha. Ela tem carisma, presença e um rosto que realmente atrai o público. Juliano, desconfiado, ergueu uma sobrancelha. Eu conheço a Beatriz, sim, e para falar a verdade, não sei se quero ela tão próxima da minha família. Afinal, ela veio de repente com essa história de estar no Rio por acaso. Beto manteve o tom firme, tentando dissipar as preocupações de Juliano. Mas é justamente por isso que ela seria perfeita, doutor. Beatriz já chama a atenção de muita gente por onde passa. Pense no alcance que isso daria à sua campanha. Além do mais, não vejo motivo para desconfiar das intenções dela. Juliano olhou para Beto, ainda hesitante, mas as palavras dele começaram a fazer sentido. Ele se recostou na cadeira, pensando nas vantagens. Bom, se ela realmente tem essa presença e pode atrair o público, talvez valha a pena. Mas vou deixar claro, não quero confusões. Se ela aceita o trabalho, deve seguir as regras da agência. Beto sorriu, sabendo que havia conseguido. Pode deixar. Tenho certeza que ela vai fazer exatamente o que você espera. Vou falar com ela e organizar tudo para começar o quanto antes. Juliano assentiu, ainda com um olhar cauteloso, mas agora convencido. Juliano e Beatriz caminhavam pelo set de filmagens, montado para a nova campanha da perfumaria. Juliano explicava os detalhes do projeto, indicando os pontos onde seriam feitas as fotos e os vídeos promocionais. Beatriz, mantendo-se calma e fingindo entusiasmo, escutava atentamente. Juliano diz: "Este é o nosso set principal, Beatriz. Vamos criar uma imagem forte, algo que chame a atenção do público. Quero que você se familiarize com o espaço, porque a campanha vai exigir bastante presença e charme." Beatriz, disfarçando sua verdadeira motivação, esboçou um sorriso e assentiu. "Pode deixar, Dr. Juliano. Vou dar o meu melhor." Ela se esforçava para aparentar animação, mas seu olhar vagava em busca de Clarice, tentando não deixar que sua ansiedade transparecesse. No entanto, seu disfarce foi posto à prova quando Clarice e Bia apareceram no set, sorridentes e em clima de cumplicidade. Beatriz ficou visivelmente desconfortável ao ver sua mãe ao lado de Bia, a jovem que Clarice pensava ser sua verdadeira filha. Juliano percebeu a chegada da esposa e da filha, e imediatamente seu rosto se iluminou. Ele se virou para Beatriz, com um sorriso formal. "Com licença, Beatriz. Minha família acabou de chegar. Vou me afastar um pouco para cumprimentá-las." Antes que Beatriz pudesse responder, Juliano caminhou até Clarice e Bia, deixando Beatriz sozinha, observando a cena de longe. Ela apertou as mãos com força, sentindo um misto de tristeza e raiva ao ver a mãe que sempre buscou, aparentemente feliz com outra jovem em seu lugar. Enquanto Beatriz explorava o set de filmagens, ela ouviu vozes e uma conversa abafada vindo de um canto mais isolado. Curiosa, se aproximou com cautela e percebeu que eram Maristela e Zélia, conversando em voz baixa, escondida atrás de uma parede. Beatriz tentou não fazer nenhum ruído enquanto escutava. Zélia, com um tom ansioso, passava a mão pelos cabelos. "Maristela, eu tô realmente ficando com medo de tudo desmoronar. Clarice anda falando coisas do passado, pequenas lembranças. Se ela começar a ligar os pontos, tudo vai vir à tona. Ela vai descobrir que eu nunca fui irmã dela." Maristela, com expressão de frieza, suspirou, como se achasse o pânico de Zélia desnecessário. "Zélia, você está se preocupando demais. Esqueceu que é exatamente para isso que usamos medicamentos? Clarice pode ter um outro flash, mas nunca vai saber completamente de quem ela é, nem de onde veio.
Sem esses detalhes, ela jamais vai perceber que você foi uma invenção nossa. Beatriz franziu a testa, contendo a surpresa. Zélia não é irmã de Clarice. Seu coração começou a acelerar. Zélia, ainda apreensiva, sussurrou. Eu sei que você diz que os remédios são fortes o suficiente. Mas e se um dia eles não forem? Se ela começar a fazer perguntas sobre mim, vai ser o fim. Clarice acreditou durante todos esses anos que sou a irmã dela. Mas se descobrir a verdade, que ela foi enganada desde o início. Maristela deu um riso cínico e mexeu a cabeça. E como ela descobriria? Clarice nem sabe que a filha dela, a filha verdadeira, nunca foi a Bia. Beatriz levou uma mão à boca para abafar o choque, quase deixando escapar um suspiro audível. Zélia, em um tom mais baixo, respondeu. Isso foi outra jogada arriscada, Maristela. Inventar que a Bia era a filha dela. Você tem ideia do que aconteceria se a Clarice descobrisse que a filha verdadeira é outra pessoa? Que ela foi enganada todo esse tempo? Maristela cruzou os braços, irritada. Zélia, quantas vezes eu vou precisar repetir? Clarice não vai descobrir. Ela vai continuar acreditando que é Bia a filha dela, enquanto a verdadeira filha, quem quer que seja, nunca será um problema pra gente. Clarice vive essa farsa e ponto. Zélia, ainda inquieta, mordeu o lábio. Eu só queria que fosse mais fácil. Todas as mentiras eu inventei uma vida inteira. Clarice confia em mim como irmã. Acredita que sou o sangue dela. Mas se ela soubesse a verdade, de que tudo foi armado por você e por Juliano para controlá-la. Maristela soltou um suspiro, exasperada. Ela nunca vai saber, entendeu? Nem sobre quem você realmente é, nem sobre a verdadeira filha dela. Esses remédios vão garantir isso. Agora, pare com essa preocupação tola e faça o que precisa fazer. O choque em Beatriz aumentava a cada palavra. Ela estava descobrindo uma série de segredos devastadores. Bia não era filha de Clarice. Zélia não era sua irmã. E tudo aquilo parecia um plano maquiavélico criado para controlar sua mãe. Sentindo o coração acelerar e a cabeça girar, Beatriz se afastou cuidadosamente, certa de que tinha em mãos segredos que poderiam mudar tudo, e pronta para fazer algo a respeito. Beatriz, ainda abalada pelo que havia acabado de ouvir, foi encontrar Beto. Assim que o avistou, ela o puxou para um canto, visivelmente nervosa e tentando organizar as ideias. Beto, ao ver a expressão assustada no rosto dela, ficou imediatamente preocupado. Beto diz: Beatriz, o que aconteceu? Tá pálida. Você tá tremendo. Beatriz, tentando recuperar o fôlego, começou a explicar. Beto, eu ouvi uma conversa entre a Maristela e a Zélia. Elas estavam falando sobre a Clarice e sobre mim, sobre como a Zélia nunca foi irmã dela. Tudo foi uma farsa para enganar a Clarice. Eu acho que minha mãe perdeu a memória e que eles estão mentindo para ela desde sempre. Beto a olhou incrédulo, tentando processar o que ela estava dizendo. Então quer dizer que a Clarice, ela não faz ideia de quem você realmente é? E ela acredita que é Bia a filha dela? Beatriz assentiu, com os olhos marejados. Exatamente. E o pior de tudo é que a Zélia e a Maristela estão manipulando ela, mantendo tudo isso escondido. Estão dando remédios para fazer com que ela continue sem lembrar de nada. Estão destruindo a vida dela. E ela nem sabe. Beto respirou fundo, visivelmente preocupado. Beatriz, se Clarice realmente perdeu a memória e não sabe de nada de você, então ela não vai acreditar em qualquer história que você conte. Sem lembranças e com essas mentiras todas, ela só vai pensar que você é alguém tentando criar confusão. Beatriz, frustrada, murmurou, olhando para o chão.
Então o que eu posso fazer, Beto? Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados, sabendo que a minha mãe está vivendo uma mentira. Beto segurou as mãos dela, tentando tranquilizá-la. Nós vamos fazer alguma coisa, Beatriz, mas precisamos ser inteligentes. Se você quer salvar sua mãe e mostrar a verdade, precisamos de provas, algo sólido que ela não possa ignorar. Tem que ser algo que abra os olhos dela de uma vez por todas. Beatriz assentiu, começando a entender o plano de Beto. Certo, eu vou manter essa fachada de garota propaganda, mas agora vou ficar de olhos bem abertos. Se tem algo a mais que eles estão escondendo, eu vou descobrir. Beto, confiante, apertou as mãos dela em um gesto de apoio. Juntos, Beatriz, vamos tirar sua mãe dessa farsa e dar a ela a chance de ter a filha verdadeira ao lado. Beatriz assentiu com determinação e, unidos, eles decidiram que fariam o que fosse necessário para desmascarar as mentiras e trazer Clarice de volta à verdade. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.